Bom dia, meus irmãos, graça e paz, que o Senhor Jesus vos abençoe nesta manhã. Estamos aqui para abençoar a sua vida com a palavra de Deus. Eu gostaria que você estivesse atento àquilo que Deus tem para a sua vida nesta manhã. Eu quero deixar um texto que se encontra baseado aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, o verso 1 a seguir diz assim: E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos e pondo no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe mordeu a mão, e os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles, esperando que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já por muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. E ali próximo daquele lugar havia umas terras pertencentes ao principal da ilha, por nome de Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama enfermo de febre e desenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver. Havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito isto, viram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também como muitas honras. Assim, quando embarcamos, nós proveram das coisas necessárias. Queridos e amados irmãos, esse relato aconteceu quando Paulo estava indo preso para Roma. Paulo estava indo encarcerado, e agora esse navio passa por esse naufrágio, e passando por esse naufrágio, agora Paulo, ele enfrenta essa situação. A Bíblia diz que eles chegam nessa ilha chamada Malta, e ao chegar nessa ilha aconteceu este fato, que há muita chuva, muito frio, e havia lá aquela fogueira. Agora Paulo vai pegar aqueles gravetos, aquela lenha. A Bíblia diz que veio uma víbora e atracou na sua mão. E aqueles bárbaros, vendo aquela situação, disseram, que seria a justiça de Deus com aquele homem, pois ele escapou do mar, mas daquela víbora ele não escaparia, porque nós sabemos que a víbora no deserto ela é terrível. Ela, quando pica a pessoa, automaticamente a pessoa tem pouca chance de sobrevivência. E a Bíblia agora diz que Paulo, eles já aguardavam que ele inchasse e caísse morto repentinamente, mas diz a palavra que nada lhe aconteceu, ou pelo contrário, ele foi mudando o semblante, foi ficando de aspecto mais vistoso, e eles viram que nada lhe havia acontecido e acharam que Paulo era um Deus. Mas tudo aquilo ali foi proposta realmente de Deus para que aquele homem pudesse operar milagres, maravilhas e curas ali naquele lugar. A Bíblia diz que aquele fazendeiro, aquele homem dono daquelas terras, Públio, ele era um homem muito rico, riquíssimo, e o seu pai se encontrava enfermo. Agora a Bíblia diz que por 3 dias eles hospedaram Paulo juntamente com os demais lá em suas terras. E agora Paulo vai visitar o pai de Públio. Aquele homem estava febril, aquele homem estava com disenteria. A Bíblia diz agora que Paulo, impondo as mãos sobre a vida daquele homem, o curou daquela enfermidade.
Há muitas pessoas que estão com enfermidades mortais, há muitas pessoas que estão passando, por situações diversas e precisam da oração, precisam da imposição das mãos. A Bíblia diz que a unção, ela destrói o jugo e a maldição. Ou seja, a Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. A unção, ela realmente quebra jugo, maldição que há sobre a nossa vida. Você está entendendo? Porque quando nós acreditamos, quando nós confiamos, recebemos a oração do homem, de uma mulher de Deus, Deus agora começa a trabalhar de forma sobrenatural. A Bíblia diz que Paulo estava ali como representante, um homem de Deus, ou seja, um representante de Deus naquela ilha. Agora Paulo, ele não estava ali meramente porque ele queria, ele estava indo preso para Roma, estava em direção de Roma. Ele e outros demais estavam indo encarcerados. Ele poderia estar revoltado, poderia não fazer nada ali, mas o homem de Deus, quando ele tem um chamado por Deus para fazer a vontade de Deus, ele faz o que Paulo fez. Foi juntar a graveta, a víbora veio, atracou da sua mão. Foi na casa de Públio, o pai daquele homem, um homem riquíssimo. O pai daquele homem, estava enfermo, praticamente à beira da morte. Eu acredito que a riqueza, o dinheiro que Públio tinha, nada daquilo ali podia resolver os problemas do seu pai. Mas a palavra de Deus diz que a oração de Paulo, a imposição das mãos de Paulo foi ousado, Paulo tocou, ele sentiu a necessidade de orar pela vida daquele homem. Eu acredito que há muitas pessoas que têm necessidade de oração, que precisam de oração, de intercessão, mas às vezes são egoístas, são pessoas que querem estar num patamar, acha que tem dinheiro, que vive uma vida socialmente elevada, acha que não precisa de ninguém. Ei, escute, eu quero dizer para você que nós somos totalmente dependentes de Deus. Todo ser humano na face da terra, você é criatura, você foi criado por Deus. Então nós devemos entender que Deus, Ele nos criou, Ele nos formou, aleluias, para a glória do Teu nome. Então eu quero te chamar, você meu irmão, você minha irmã, a sua atenção nessa manhã, que você possa dar mais ênfase para a oração, você possa dar mais ênfase para um homem ou uma mulher de Deus que ore, aleluia, sobre a sua vida, para te abençoar você. Há muitas pessoas que estão agarradas debaixo de maldição, com obra de bruxaria, feitiçaria, umbanda, quimbanda, candomblé, magia negra, voodoo, feitiçaria, macumbaria, tudo quanto é porcaria, e precisa de oração. Mas pessoas que não valorizam a oração, não dão crédito à oração, não dão crédito ao homem de Deus, à mulher de Deus. Naamã, quando foi ter com o profeta Eliseu, ele também não acreditou. Ele achou que o Eliseu tinha que sair da sua cabana, da sua casa e ter com ele. Porque ele era o chefe ali daqueles principais, daqueles policiais, daqueles militares. Ele era o chefe do exército da Síria. Mas ele teve que ir lá diante do homem de Deus fazer conforme o que ele havia dito, para ele receber a cura, para ele receber a bênção. Talvez é isso que está faltando na sua vida, é você acreditar, você confiar, você acreditar nas promessas de Deus. Deus está usando homens, mulheres nos dias atuais para falar com a tua vida. Paulo foi enviado, direcionado por Deus ali naquela ilha, justamente para salvar aquelas vidas, a família de Públio, que era um homem influente naquela ilha. Deus quer salvar você, por intermédio da sua vida você vai trazer outros para o reino de Deus. Você vai influenciar, você vai contagiar outros a chegar a Jesus. Por intermédio do seu testemunho, do seu caráter, da sua boa índole, é que vai fazer a diferença. Não vai ser por muito falar, mas pelo seu